Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Jornada Salesforce e hoje a gente vai falar sobre relatórios e o quão simples é exibir dados aqui nessa plataforma, tá? Você não precisa se preocupar com queries mirabolantes, coisa difícil de ler, cruzamentos de dados, enfim. O Salesforce facilita muito a criação de relatórios. E eu vou passar aqui somente um overview disso tudo e o quão poderoso é essa ferramenta aqui dentro. Aqui no nosso aplicativo Jornada Salesforce, a gente não tem a guia de relatórios. Eu poderia vir aqui, editar os itens de navegação e adicionar essa guia, porém eu vou fazer de outra forma, tá? Vou vir aqui no menu, vou procurar por relatórios, vou acessar esse item, aqui nessa setinha para baixo, adicionar relatórios à barra de navegação. Pronto, já adicionou essa nova guia ao nosso aplicativo. A gente é direcionado para a tela de relatórios, que possui vários filtros, relatórios recentes, criados por mim, é como se fosse uma list view, né? Modos de exibição de lista, relatórios privados, públicos, algumas pastas, porque os relatórios são criados e residem dentro de pastas, e favoritos. Eu vou criar um novo relatório. A primeira tela é de escolha de tipo de relatório. Aqui na esquerda a gente tem contas e contatos, oportunidades, ou seja, objetos da nossa org, tá? Leads, enfim, até objetos personalizados, como livros que eu mesmo criei. Mas eu vou criar um relatório simples de contas, só para mostrar inicialmente o quão simples é fazer relatório no Salesforce. Vou continuar. E aqui é a tela da montagem do relatório em si, ok? Vamos dar uma passada pelos itens dessa tela. Aqui, no meio, a gente tem a visualização do relatório em si. Um cabeçalho com as colunas selecionadas, tá? E a gente não vê nenhum registro, porque no momento a gente tem algum filtro aplicado. Aqui à esquerda, a gente tem a aba de contorno. Contorno tem grupo para agrupamento de dados, que a gente não vai falar agora, e colunas. Essas são as colunas que estão sendo exibidas aqui no nosso relatório. A gente consegue selecionar, alterar a ordem, tá? Remover algum dado. E quando a gente faz alguma alteração, a gente precisa atualizar a visão do nosso relatório. A coluna última atividade sumiu daqui. Eu consigo também reordenar pelas colunas na visualização do relatório. Alterei, atualizei. Beleza. Eu estou fazendo um relatório simples de conta. O que eu quero mostrar nesse relatório? Bom, vou deixar o nome da conta, o proprietário, que é interessante, o tipo da conta também, o estado, província, tudo bem. Vou deixar esses dados e vou adicionar o ID da conta. Vou deixar ele na primeira posição aqui. Beleza, vou atualizar. Porém, ainda não vemos dados. E mais à esquerda, a gente possui os campos desse objeto. Então, a gente tem informações gerais sobre a conta, o endereço, né, que são os campos individuais que montam um campo de endereço, telefone, fax, URL e informações personalizadas, tá? Essas informações personalizadas são todos aqueles campos que a gente criou. Fundador, fundação, enfim, premium. Vou até colocar um desses campos aqui. Ok, atualizei. Porém, como eu disse, a gente ainda não vê nenhum dado. Isso é por conta dos filtros que existem. Então eu vou acessar a aba de filtros e verificar. Mostre-me minhas contas. Eu quero ver todas as contas da org. E esse outro filtro de data de criação, eu vou selecionar o período integral. Apliquei, atualizei. Pronto, já temos os dados das contas aqui. É importante frisar essa mensagem aqui. Visualizando um número limitado de registros. Execute o relatório para visualizar tudo. Então eu vou salvar e executar esse relatório. Vou colocar o nome relatório de contas. Não vou alterar o nome exclusivo. Uma descrição. Relatório simples de todas as contas da org. E vou colocar na pasta relatórios privados, que é a pasta do meu usuário.
Eu poderia alterar, criar uma nova pasta, mas não vou fazer isso. Vou salvar. Relatório foi salvo. E esta é a visualização do relatório, tá? Então, beleza. Temos o ID da conta, o nome da conta, todos aqueles campos que a gente selecionou, inclusive o nosso campo personalizado Premium. Para o pessoal mais familiarizado com o desenvolvimento, não precisei fazer uma query, não precisei escrever um select. Olha como é simples a forma de fazer relatório. Vamos voltar para a nossa tela principal dos relatórios e criar um novo. Agora eu vou criar um relatório de 2 objetos, contatos e contas, tá? Continuar. Beleza, ele já criou o relatório, porém, por conta dos filtros, nada é exibido aqui. Eu atualizei a visualização automaticamente, tá? Num corte desse vídeo, porque aí eu não preciso ficar clicando para atualizar a visualização de dados. Então, aqui nos filtros, eu vou pedir para mostrar todas as contas. Aqui a gente já vê que apareceram novos filtros. Aplicar. E a data de criação, período integral, para mostrar todos os registros. Aqui na visualização rápida, a gente consegue ver os dados do contato e da conta em si. Essa aqui, Edge Communications, por exemplo, possui 2 contatos. Eu vou aqui no contorno agrupar então os registros pelo nome da conta. Vamos ver o que acontece. Pronto. Aqui no caso do Edge Communications, a gente tem um subtotal de 2 registros, que são os 2 contatos dessa conta. A gente consegue também não mostrar esse subtotal, porém eu prefiro, acho que fica uma visualização legal de se ver. E lá embaixo a gente tem um total geral, né, de 20 registros para esse relatório. Aqui também eu posso adicionar um gráfico. Vou clicar. E a gente tem o número de registros por nome da conta. Para essa conta a gente tem 1, para essa aqui nós temos 2, tem uma aqui que tem 4. Isso aqui é só para mostrar uma possibilidade que o Salesforce dá. Nesse caso desse relatório específico, nem faz tanto sentido assim. Então eu vou tirar esse gráfico, vou salvar e executar esse relatório. Relatório de contatos e contas. Ok, também vou salvar nos relatórios privados. E aqui está a visualização completa do nosso relatório. O gráfico apareceu, mas eu posso muito bem não exibi-lo e pronto. Dessa maneira eu fiz um relatório com um group by, para quem é familiarizado, né? De uma forma muito mais simples que o Salesforce proporciona. Os relatórios, além de facilitarem a visão do cliente em si, do cara que usa o Salesforce no dia a dia, também se mostram muito úteis para os desenvolvedores e administradores quando querem ver alguma informação. Por exemplo, eu quero pegar uma conta que tem mais de um contato. Essa aqui que a gente usou como exemplo tem 2, então só de bater o olho no relatório eu já tenho essa informação e posso seguir com o meu desenvolvimento. Vamos fazer mais um relatório então para eu mostrar outra coisa. Relatórios, novo relatório. E aqui a gente tem contatos com contas bancárias. Conta bancária foi um objeto customizado, né, personalizado. A gente que criou. Como que esse cara chegou aqui? O Salesforce, pelos campos de relacionamento, ele monta essa lista de tipos de relatório. Então, quando um campo tem relacionamento com outro, ele sabe que é possível se fazer um relatório. Vou selecionar, então, contatos com contas bancárias. Continuar. Aqui a gente não vai ter tanto dado, né, porque foi pouca coisa que a gente criou. Então eu vou atualizar as colunas aqui. Remover, né, algumas colunas. E pronto. Aqui a gente tem o primeiro nome e o sobrenome do contato com a conta bancária. E eu vou adicionar mais campos relacionados à conta bancária em si. Eu posso procurar por aqui, né? Mas eu posso vir pelos campos também. Aqui são as informações da conta bancária. Vou selecionar aqui banco, agência e conta. E o saldo.
Beleza, vou salvar esse relatório como contatos com contas bancárias. O nome do relatório vai ser esse, salvar. Beleza, ainda não executei o relatório. Aqui eu vou agrupar as linhas pelo ID do contato, tá? Beleza, cada ID de contato possui uma conta apenas. E eu vou criar uma nova conta bancária. Eu preciso salvar e fechar o relatório. Vou criar uma digital. O saldo é esse, Banco do Brasil, agência tal, conta tal, para o José Estudante, para ele ter mais de uma. Vou salvar. Beleza, essa conta foi criada. Eu vou voltar nos relatórios, contatos com contas bancárias. E pronto, a gente tem as duas contas bancárias do José Estudante, porque a gente agrupou pelo ID do contato. Além disso, a gente tem o saldo de cada conta e uma subtotalização, né, por grupo e também um total geral do saldo de todas as contas da nossa org. Lembrando que essa totalização e outras opções desse relatório ficam aqui embaixo no rodapé. Então eu posso desabilitar o total geral, os subtotais, enfim, tem alguma flexibilidade. Esse nosso relatório com um objeto personalizado estava obrigatoriamente atrelado com o objeto de contatos. Como que eu posso criar um tipo de relatório que só tenha contas bancárias? Vamos lá na nossa configuração. Vou procurar por relatórios e tipos de relatório. Isso aqui me dá a flexibilidade de criar tipos de relatório que aparecem naquela primeira opção quando a gente cria um novo relatório. Então eu vou criar aqui um novo tipo. Vamos selecionar nosso objeto principal, as contas bancárias. Vai chamar contas bancárias, o rótulo do tipo do relatório. Bank Account Report Type. A descrição, relatório de contas bancárias. E eu vou armazenar na categoria contas e contatos. Poderia selecionar qualquer uma dessas categorias. Podemos botar até em outros relatórios. Vamos selecionar outros relatórios. Vou deixar como implantado, avançar. E essa tela aqui nos dá a opção de relacionamento entre objetos. Contas bancárias não têm relacionamento com nenhum outro objeto. Você pode dizer, mas um contato é dono de uma conta. Tudo bem, perfeito. Porém, esse relacionamento vai aparecer quando eu fizer um tipo de relatório em contatos. Tanto é que o Salesforce já sabe desse relacionamento e já me deu essa opção nativamente. Então eu vou criar aqui um tipo de contas bancárias, vou salvar. Beleza, está criado o nosso tipo de relatório. Antes de criarmos um relatório desse tipo, eu vou voltar aqui em tipos de relatório, não mostrar essa página novamente, continuar, e vou simular a criação de um tipo de relatório a partir do objeto contas. Então, vou botar aqui contas, enfim, já até existe esse tipo de relatório, mas eu não vou criá-lo de fato, vai ser só a título de exemplo. Então, vou avançar. Contas é o objeto principal. Digamos que eu queira relacionar os contatos da conta. Aqui estão, porque contatos são filhos de conta. Existem as opções de agrupamento, de relacionamento. Cada registro A é conta. Cada registro de conta deve ter pelo menos um registro B é contatos, relacionado. Então, eu estou pegando só a interseção entre os dois objetos. Ou eu posso dizer que os registros de conta podem ou não ter B relacionados. Tá? O nosso objeto contas bancárias é filho de contatos. Ele possui um relacionamento entre mestre e detalhes com contatos. Logo, contato é mestre e conta bancária é detalhe. Então, esse relacionamento está disponível aqui, contas bancárias.
E nesse caso ele não me dá a opção, contatos podem ter ou não contas bancárias, mas se eu mudar aqui, ele me dá a opção igual ele fez no item anterior. Beleza, pessoal? Então isso aqui é muito legal para você já criar tipos de relatórios com os relacionamentos que existem entre os objetos. Mas enfim, foi só a título de demonstração, eu vou cancelar. E agora a gente vai criar um relatório de contas bancárias somente. Novo relatório. A gente vai selecionar o tipo, nós colocamos em outros relatórios. Está aqui, contas bancárias. Beleza, aqui está. Eu posso adicionar colunas, né? Vamos colocar aqui banco, agência, conta. Deixa eu ver se tem o contato, o nome completo do contato. Beleza. Então, a gente criou um novo tipo de relatório e a partir desse tipo, a gente criou o relatório em si. Vou colocar aqui relatório de contas bancárias. Salvar. Aí está. Lembrando que a gente pode editar, eu vou agrupar essas contas pelo banco. Então, para o Banco do Brasil nós temos 3 contas, para a Caixa nós temos uma, para o Itaú 2. Vou salvar e executar. E aí está o nosso relatório. Pessoal, foi um overview rápido de uma ferramenta muito poderosa e muito mais completa do que as coisas que eu mostrei aqui. Mas é só para mostrar o quão simples é criar um relatório nessa plataforma. Você não precisa se preocupar com selects mirabolantes, com queries gigantes, enfim. De forma rápida e flexível, você consegue extrair o melhor dos dados para mostrar para os seus usuários e, consequentemente, facilitar o trabalho deles. É isso, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.